Nós temos aí a companhia da Ana. Onde eu deixei minha fichinha? Ah, tá aqui. A Ana Cristina, ela veio hoje, né, para falar do Avós Sem Noção. Inclusive, quero agradecer aqui, eu vou deixar para que os meninos possam pegar, a caneca linda que eu ganhei de presente, né? Vou virar mais um pouquinho, olha. Avó Sem Noção. Gente do céu, vamos entender o que é uma avó sem noção? Seja bem-vinda, Ana Cristina. Obrigada, Rita. Muito bom estar aqui com você, viu? Um prazer enorme estar te revendo, né? É verdade. Ela já esteve comigo na primeira fase do Mulher.com, quando eu apresentava. E agora é um prazer tê-la numa situação totalmente diferente, mas aqui comigo no Mulher.com. Não era avó ainda naquela época. Você não era avó? Não, ainda não. Hoje você tem quantos netos? 5 netas. 5 netos? Você me 5 passou netas. a perna, eu só tenho 3. Eu acho o máximo, netas gente do céu. em 2 anos, isso que foi... 5 netos em 2 anos. É, uma loucura. Foi uma surpresa muito grande? Foi, Rita, foi. Foi um momento, assim, que a gente... Na verdade, a gente se prepara para isso, acho que intimamente, né? A gente tem aquela consciência de que um dia isso vai acontecer. Mas na minha família foi muito assim seguido, né? Não deu tempo de eu recuperar ainda uma vez, já foi a segunda, a terceira. Eu tenho uma neta do coração, que meu filho se casou com a minha nora, ela já tinha uma filhinha de 8 anos. E logo em seguida minha filha engravidou, logo em seguida meu filho engravidou, e logo em seguida minha filha engravidou de novo de gêmeas. Então isso tudo assim, em 2, 3 anos aconteceu tudo isso. Então, uma loucura. E como surgiu a ideia do Avó Sem Noção? Foi nesse momento, Rita, foi no momento em que eu trabalho com educação, né? Eu sou coordenadora pedagógica, trabalho com muitas famílias, com muitas mulheres. E conversar com mulheres, com avós, com mães, faz parte do meu trabalho. E quando eu me tornei avó, eu falei, e agora? Né? Agora eu estou do outro lado também, né? Qual que é esse papel de avó agora, né? Então, sem noção de como seria a minha vida nessa outra fase, porque acho que a gente se torna criança sem noção, adolescente sem noção, porque o sem noção eu não sei o que eu vou fazer agora, como vai ser, então a gente vai se construindo, né? Então, sem noção foi isso. E aí eu tive muita vontade de conversar com avós para saber como que vai ser a Cristina avó, né? A avó sem noção. E eu criei um blog para trocar ideias, para postar aquilo que eu estava sentindo, como estava sendo a emoção de estar me tornando avó. E isso foi muito bom, porque reverberou assim muita gente conversando comigo, muita gente me dando orientações, me dando dicas, eu podendo compartilhar as minhas emoções. Isso foi crescendo, foi um bate-papo que foi se tornando cada dia mais gostoso. Então as pessoas param, eu me tornei a avó sem noção. O pessoal vem conversar comigo, ah lá, a avó sem noção. Ah lá, a avó então, sem noção. Criou uma marca mesmo, sabe? Mas não uma marca de uma pessoa sem noção daquele conceito, alopradinha, mas uma sem noção assim, vamos aprender juntos. Porque eu acredito que quando a gente se torna avó, está muito ligado ao envelhecimento, né? A uma nova fase da vida. E o sem noção é aquela coisa, vamos viver o futuro. Porque conheço muitas avós, muitas senhoras, muitas mulheres que deixam de ter a esperança no futuro, que já se sentem cansadas, que já não têm muita vontade de se cuidar, de viver sua autoestima, de ter sonhos, de ter projetos novos. Então, foi nesse conceito da avó sem noção. Vamos ter esperança no futuro, né? Vamos criar um futuro para nós, mulheres, que já estamos acima dos 40, 50, 60, ou, né, hoje está na moda falar da longevidade, porque as pessoas estão vivendo até mais tempo. Então, e tem muitas avós importante. também que estão ficando avós, ou sendo avós, muito mais tarde. Sim. Porque os filhos estão protelando a gravidez, né? Cada um tem o seu motivo, e a gente não está aqui para questionar isso, mas tem muitas mulheres que optam por ter filhos numa idade maior, depois dos 30, 35 anos. Mesmo sabendo de alguns riscos, ainda optam por conta da carreira ou de alguma estabilização financeira. Aí essa avó vai ser avó com 50, 55, 60 anos. Sim. Então, ela talvez tenha até muito menos energia. E por não ter essa energia, ela às vezes se sente meio desanimada. Porque, olha, eu não vou ter força para brincar com os meus netos, pular. Isso vale, claro, a gente está falando aqui das avós, mas os avós, né? Vovó e vovô estão incluídos nessas observações, mas principalmente as avós é que mais compartilham com você isso.
É interessante você falar isso, porque teve uma matéria de revista que eu participei da minha mãe como bisavó das minhas netas todas, né? E era bem isso o tema, porque eu fui mãe muito nova, a minha mãe foi muito nova, então ela tem hoje o prazer de ser uma bisavó. E bisavó é um conceito que vai se perder com o tempo, porque as mulheres não vão chegar a ser bisavós, sendo que os netos, hoje as mães estão sendo mães mais tarde. Então é bem legal você falar nisso, né? Mas o conceito de velhice, de cansaço, está muito atrelado a esse conceito. Ah, mas agora eu tenho que ter energia para cuidar dos meus netos, né? Para brincar com os meus netos. Mas essa obrigação a gente não deve levar para a nossa vida, porque a gente já criou os nossos filhos, a gente já teve a nossa abdicação, né, da nossa vida muitas vezes pelos nossos filhos, e a gente não pode ter esse sentimento como avó, porque aí não se torna prazer, aí se torna obrigação. Quer dizer, né? por mais que ame os netos, não pode assumir os netos. Não Ajudar pode. é uma coisa, mas assumir Sim. responsabilidades é diferente. Eu tenho algumas mães que vão fazer fichas, cadastros, né, na escola onde eu trabalho, uma escola pública de educação infantil, uma creche, e às vezes é a avó que vai lá fazer o cadastro. E eu pergunto, cadê a mãe? Ah, porque não tem tempo, porque está trabalhando, porque não sei o quê. Eu falo, não, traz a mãe, eu preciso que a mãe venha aqui. Assim. Eu cobro isso, porque eu acho que a avó não pode assumir esse papel. A não ser, lógico, em situações diversas, mas tem que ser prazeroso ser avó, não tem que ser uma obrigação, porque a obrigação acaba virando rotina, e rotina é cansativa, e as avós não têm essa obrigação, né? E olha, nós temos muitas avós hoje aqui com a gente. Ai, que delícia, Eu né? cutuquei, e aí o pessoal respondeu, e nós vamos ver os recadinhos agora que vocês mandaram pra gente. Vamos ver as avós? Ai, que lindas fotos. Alice, boa tarde a todos do programa. Sou Alice, de Rio Piracicaba, Minas Gerais. Sou avó da Isabela e do Lucas. Eles adoram ficar na minha casa. Faço os bolos e doces que eles gostam e encho eles de carinho e amor. Ah, que delícia! Vamos ver o próximo recado. Parabéns, Alice! Boa tarde, Rita e Ana. Eu sou vovó de 3 netinhas e 1 netinho. Eles são a minha alegria de viver. Beijos pra vocês. Quem tá falando é a Jacinta. Oi, Rita, eu sou a Rita Maria, de Santa Luzia, na Paraíba. É minha charazona. Sou vó de 2 meninos e amo demais. Morro de saudade, pois elas moram no Pará e é muito longe. Mas é muito amor envolvido por elas. Sara e Clara. É isso aí, Rita. Amar a distância, né? Hoje as redes sociais ajudam a gente a aproximar. Meus netos também não moram perto de mim, mas a gente se fala sempre. A minha neta mais velha já está com 12, vai fazer 13 esse ano, então a gente fica no zap. Oba! Vovó moderna, e só no zap. Vamos ver mais recados? Oi, meninas! Este é o meu netinho, o Caio Mendes, de 1 ano e 7 meses. Beijo. Essas avós babonas, não é, Georgette? É tudo babona, não é? Ai, que delícia, não é Rita. gostoso, Eu babo Ana? demais, eu babo demais. Ai, que delícia, eu tô amando. Põe mais um recadinho pra gente. Oi, Rita, tudo bem? Eu sou avó de 5 netos, igual você, Cristina. Mas respeito muito minhas filhas e genros. Não tiro a autoridade deles. Se eles disserem não, é não. Beijos. Ah, Maria disse. Beijos para você, viu, querida? Quem mais é vovó? A Gisele Arruda, lindona. Boa tarde, Rita Maria e Ana. Benção, mãe! Que programa abençoado é esse? Amei tudo. Não sou avó, mas sou tia-avó de 2 crianças, o Lucas e a Lorena. Beijos, fica com Deus. Vou aproveitar para dar uma paradinha aqui. Será que esse amor da avó, né? Ela não tem netos, então ela transfere esse amor para os netos da irmã, por exemplo. Ela é uma tia-avó do irmão. É um amor diferente? Eu não sei se é um amor diferente, Rita, mas acho que é o mesmo conceito de você ter um filho adotivo, né? É um filho que você escolhe, então esse amor de escolha é um amor do coração, né? Então eu acredito que a escolha de você ser tia-avó é o mesmo conceito. Acho que você ama do mesmo jeito. Deve ser tão gostoso quanto, né? Tão gostoso quanto. Porque eu sou tia-avó,
Então, eu posso dizer, eu tenho um monte de De sobrinhos que tiveram seus filhos, então, automaticamente, uma família de 8 irmãos, eu vou ter um monte de sobrinhos e um monte de sobrinhos netos. E é um amor gostoso mesmo. A minha família não é tão grande, eu tenho sobrinhos também, mas não é tão grande. Mas eu vejo pela família do meu pai, da minha mãe, meu pai tinha 8 irmãos, então assim, a gente é muito próximo, tias, tios, primos. Então família é isso, né, Rita? É amor, é construção. Mas eu achei legal uma amiga que agora, desculpa, eu não vou lembrar o nome, que falou do respeito para o genro, do Sim. respeito para a nora, do falar não. Né? Essa coisa, realmente, a gente tem que entender que a gente não está ali Acho que foi Maria disse. Não está se colocando no lugar do pai, da mãe, né? Então, também é um papel que a gente tem que colocar o nosso limite também para nós, enquanto avós, e também para que as crianças entendam, né? Qual que é o meu papel, qual que é o papel da mãe, do avô, da tia. Então, assim, essa troca é muito gostosa, né? Essa troca é uma construção mesmo. E as mulheres precisam bater papo, conversar sobre isso. Porque às vezes a dor, né, a angústia, o sentimento que ela está tendo, ela ouve uma amiga falando, ela ouve uma pessoa conversando. Então é esse canal de comunicação que eu acho que é tão importante, né? A gente saber ouvir as coisas que os outros falam, porque ajuda a dar luz nas nossas ideias, os nossos pensamentos, naquilo que a gente acredita, às vezes como padrão, como verdade absoluta, que na verdade não é. Ah, a avó é obrigada a cuidar de neto? Não, não é obrigada. Então, às vezes eu vejo muitas avós que estão cansadas realmente, porque é um papel pesado. Né? Eu vejo, as minhas netinhas estão com 7 meses, as gêmeas, e elas são mega pesadas, imagina gêmeas e tal. O dia que eu fico com elas, no outro dia eu estou com dor nas costas. Então, não é falta de amor, é falta, às vezes, de condicionamento físico mesmo. Né? Então, a gente tem que entender esses limites. E muitos filhos não entendem. Muitos filhos jogam para os pais como se aquilo fosse realmente obrigação. Então, a avó tem que aprender a falar não também. Tem que falar não para filho. Essa é uma coisa difícil que eu acho que vale um programa. Né? Aprender a falar não. Como é difícil falar não para os filhos, mas é necessário. E, de certa forma, a gente acaba ensinando e ajudando esses nossos filhos a falarem não para os filhos deles no momento certo. Então, isso que a Ana Cristina falou realmente é muito importante. Aprender a falar não. No seu limite, não. Sim. Vamos ver mais alguns recadinhos? Vamos. Eu tô curiosa, bora lá! Olá, amada Rita Maria, meu nome é Maria Solange, moro em Inhapi, no Alagoas. Tenho 2 netinhos lindos e maravilhosos que se chamam Nicolas e Pietro. Gostaria muito que você mandasse beijos para eles. Nicolas, Pietro, beijinho da tia Rita. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Fica com Deus. Beijos, Maria Solange. Deus abençoe você também, viu? Demais da conta. E olha, nós estamos aqui conversando com a Ana Cristina Fonseca e o fato de você trabalhar na escola e já ser avó e observar esse abuso, muitas vezes, que acontece por parte dos filhos, você aproveita o seu blog também para dar esses toques? Sim, então esse é o meu maior objetivo. Nesse processo meu de transformação para avó, né? Eu fui estudar, Rita, eu fui fazer muitos cursos de autoconhecimento, de psicologia positiva, para que eu entendesse um pouco essa minha nova fase como mulher, essa fase da autoestima, essa fase do gostar de mim como uma mulher que está envelhecendo, como uma mulher que está se tornando uma avó, né? Porque como a gente brinca, né? O meu marido agora está dormindo com a vovó, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento de que o nosso corpo está mudando, a menopausa transforma o nosso corpo, os hormônios em transformação. Então, assim, o avó é um momento novo, não só no conceito de ter netos, mas uma tia-avó, por exemplo, todas nós mulheres estamos numa fase dos 40, 50, 60 de transformações. Então, eu gosto muito de conversar sobre vários temas, desde saúde, beleza, bate-papo, bobagens, né, brincadeiras, que refletem isso, uma alegria de viver, uma alegria de que a gente tem que se reconstruir de acordo com a idade, de acordo com o nosso tempo, sem padrões definidos, sabe? Agora eu já estou uma senhora, eu não posso usar uma mini saia, ou eu já estou uma senhora, eu vou cortar o cabelo curtinho porque, velho, eu tenho que usar cabelo... Sabe, assim, são padrões que a gente vai com crenças que nos limitam muito. Verdade. E nos tornam infelizes, nos tornam mulheres infelizes se a gente deixar. Porque a gente vai na onda. A gente vai na onda. E aí aquilo que é nosso, pessoal,
único, só seu, fica para trás. E você vai na onda, ai, como a Ana Cristina falou agora. Você vai porque a amiga falou, porque a outra pessoa falou, porque outra... Isso é ruim. É a longo péssimo, prazo, é ou às péssimo. vezes até em curto prazo, isso destrói um pouquinho da personalidade. A pessoa perde aquilo que ela tinha de construção do seu ser para ser o que os outros querem. É isso? Tem até uma pesquisa, muito legal, de uma antropóloga, que fala que a gente começa a ter liberdade, a ter uma vida mais livre depois dos 50, 60 anos, quando a gente já não tem aquela obrigação com filhos, marido. Porém, essa felicidade, essa liberdade, ela tem que estar associada à sua felicidade, porque você tem que mudar os seus padrões de pensamento, porque até então você viveu muito em função de cuidar de filho, de marido, e deixando, às vezes, de se cuidar, né? Porque quantas vezes, às vezes, a gente marca médico para o filho, mas não marca para a gente, né? Leva o marido para comprar uma roupa, mas não compra para a gente. A gente faz coisas para os outros. Então, para que a gente consiga construir essa felicidade com esse momento de liberdade, que a gente já não tem tantas funções, a gente precisa estar bem, a gente precisa construir esse novo momento. Então, falar não é importante. Saber que a gente é bonita em qualquer faixa de idade, saber que a gente tem que ter amigos para a gente ter uma vida social, que a gente precisa cuidar da nossa alimentação, que a gente tem que praticar exercícios físicos, tudo que os médicos cansam de falar e que às vezes a gente finge que não ouve. Então, tudo isso faz parte desse processo. Então, ser avó é uma mudança de patamar de vida, de fase da vida. Então, é muito legal a gente pensar nisso. E eu converso sobre isso no meu blog, no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Nós já disponibilizamos para o pessoal, mas se você quiser falar no Instagram, como que te achar? É Cristina, _ a voz sem noção. Cristina, _ a voz sem noção, ou seja, @ Cristina, _ a voz sem noção. Isso. Eu tenho o meu site, que é A Voz Sem Noção, www.avozsemnoção.com.br. e o meu Facebook, que é Cristina Fonseca, A Tá Voz aí, Sem Noção. convite para o pessoal seguir você, para o pessoal entrar no site, para o pessoal curtir no Facebook, enfim, entender esse mundo das avós, que já não tem mais aquela avó de coquinho, né, numa cadeira de balanço fazendo tricô. Acabou, já a avó vai para a academia e às vezes tem mais energia que os filhos. Sim, então a Voz Sem Noção é um conceito de vida mesmo, uma filosofia para a gente mudar. Então, aproveitando, quero fazer propaganda no meu Voz Sem Noção, né? E fazer para que as pessoas entrem lá, conversem. Eu vou estar lá, eu estou terminando de escrever um livro também, que eu vou escrever e falar sobre isso. Falar dele. Aí eu volto aqui para falar do livro. Ana Cristina Fonseca com a gente hoje no Mulher.com. Muito obrigada por tua participação. Obrigada a você, muito Sucesso. feliz. Obrigada.